Saudações para você, meu amigo, minha amiga. Para quem não me conhece, eu sou o professor Newton Carlos Coutinho, sou procurador do Estado de São Paulo, com atuação perante os tribunais superiores aqui em Brasília, e vou tratar com você aí numa série de vídeos sobre a legislação específica da Defensoria Pública. Para você, meu colega, você, minha amiga, você, colega aí da área da advocacia pública, você que vai ser defensor público aí no estado da Bahia. Primeiramente, por que um procurador do estado dando legislação sobre defensoria? Preciso lembrar para vocês, né, ou informar para vocês, que no estado de São Paulo nós não tínhamos a defensoria pública instalada. Então, quem fazia o papel do defensor público era eu, né? Eram os procuradores do estado de São Paulo. E aí depois, com a criação da carreira em 2006, 2007, nós tivemos aí essa divisão e aí realmente os procuradores ficaram fazendo apenas o papel de advogados públicos e os defensores públicos fazendo o papel de defensores públicos, né? A proteção, a defesa dos interesses das pessoas hipossuficientes, tá? Minha aula é a mais importante do Gran Cursos Online. Ah, professor, mas não tem tantas questões assim sobre legislação, sobre defensoria. Sim, mas eu sei que você vai passar no concurso, estou aqui torcendo por isso, e você vai passar 30 anos aí da sua vida trabalhando com base na legislação da Defensoria Pública, né? É essa lei que vai dizer para você como que funciona a sua promoção na carreira, essa lei, essa legislação que vai dizer para você sobre a sua autonomia administrativa, sobre a sua autonomia financeira, sobre como o defensor público geral pode criar novos cargos de defensor público, como ele pode aumentar a sua remuneração enquanto defensor público, como funciona o procedimento para apuração de alguma falta disciplinar que você não vai cometer, mas que algum outro colega venha a cometer. Então, toda a legislação para a Defensoria Pública que nós vamos tratar com vocês aqui numa série de vários itens é fundamental para você que vai ser defensor público e eu tenho certeza disso, tá? Então, algumas sugestões para você inicialmente, tá? Primeiro, dê atenção para todas as questões do programa, então constitucional, administrativo, tá? Direito penal, direito civil, infância e juventude, etc. E aí, claro, né? Estude toda a matéria, todo o conteúdo durante a semana, dando maior atenção, agora sim, àquelas matérias que têm mais questões na prova e aquelas que você tem mais dificuldade e são relevantes, tá? Então, aí é com cada um de vocês, você sabe se você é melhor em penal, em civil, né, em direito público, etc. E aí veja onde estão as suas fraquezas e se concentre com mais atenção nessas disciplinas, sem, contudo, esquecer as disciplinas, as outras do programa, tudo bem? Bom, vamos começar a falar primeiramente aqui sobre o nosso programa. O que eu vou tratar com vocês aqui? Então, estou aqui com a legislação da Defensoria Pública e aí o que consta no edital. Vou falar com vocês, vou começar aqui no primeiro vídeo falando um pouquinho sobre Defensoria Pública na Constituição Federal e depois na Constituição Estadual, no caso, a Constituição do Estado da Bahia, tá? Então, importante isso, e essas primeiras aulas são importantes, por quê? Porque quando nós vamos tratar da legislação específica, seja, né, da lei que trata da Defensoria Pública da União, seja da lei que trata da Defensoria Pública do Estado da Bahia, vocês vão verificar que essas leis repetem, né, e muitas vezes a maioria do que eu já vou mencionar com vocês na Constituição Federal, apenas com um detalhamento maior e abordando alguns pontos específicos que a Constituição não trata. A Constituição vai fazer o quê? Ela vai te dar um panorama geral, ele vai te dar as diretrizes básicas, as diretrizes fundamentais em relação à instituição da Defensoria Pública. O que é, o que faz, né? Como que funciona, como se estrutura esse órgão, quais são as prerrogativas desse órgão, quais são os direitos dos defensores públicos, quais são os deveres dos defensores públicos de forma ampla. E aí, a lei complementar que trata da Defensoria Pública da União e a lei que trata da Defensoria Pública do Estado, ela vai esmiuçar, vai detalhar isso. Então, quando eu falo dos direitos, quais são os direitos
especialmente estabelecidos? Quais são os deveres? Quais são os deveres específicos do defensor público? Como funciona, como que é a tramitação de um PAD, de um PAD, né, de um procedimento administrativo disciplinar? Como que isso funciona? Como que um defensor público pode ser exonerado, né? Quais são as fases para que alguém se torne defensor público? Isso você sabe com certeza, né? Está estudando, está se preparando para o concurso. Então, primeira dica, preste muita atenção no que eu vou dar, o que eu vou mencionar para vocês nessas primeiras aulas aqui da Constituição Federal, porque isso vai facilitar muito, de verdade, o seu estudo depois na legislação específica. Vai facilitar tanto ao ponto de você conseguir pular ou antecipar alguns aspectos do vídeo, tudo bem? Vamos começar então? Só para a gente ter uma ideia, um panorama geral do que você vai analisar. Então, vou começar então com a Constituição Federal e com a Constituição Estadual acerca da Defensoria Pública, e aí, como eu já havia mencionado, vamos começar tratando de algumas disposições gerais, quais são as atribuições institucionais da Defensoria Pública, para que ela foi criada, qual que é a finalidade, o que ela faz, qual é a sua área de atuação. Isso é fundamental que você saiba, né? E aí, obviamente, a organização da Defensoria Pública da União, Defensoria Pública dos Estados, tá? E aí, importantíssimo situar a Defensoria Pública no seu capítulo específico. Em qual capítulo que ela está? Ela está lá no capítulo 4 da Constituição Federal, onde ela trata das funções essenciais à justiça. Então, a gente já tem de cara, né, de início, que a Defensoria Pública ela é uma função essencial à justiça. Então, ela não pode ser abandonada, não pode ser deixada de lado, ela é fundamental. Como a própria Constituição diz, ela é essencial para a justiça, no caso aqui, para a função jurisdicional do Estado. Por quê? Porque aquela pessoa hipossuficiente tem dificuldade de acesso ao Poder Judiciário. E esse acesso ao Poder Judiciário, seja como autor ou seja como réu, então para a defesa dos direitos dessa pessoa hipossuficiente, eu preciso de um profissional qualificado, alguém que efetivamente tenha condições de fazer essa defesa desses direitos de forma adequada e eficaz, e essa pessoa você, é o defensor público, tá? Então, é importante que você tenha esse arcabouço, e aí eu vou relembrar com vocês um pouquinho de direito constitucional, vou invadir só um pouquinho a aula do professor Aragonês para relembrar para vocês como é que funciona aí essa divisão aí dos capítulos, né, dentro da Constituição Federal e onde a Defensoria Pública está inserida. Tá? Obviamente, você que vai ser defensor público precisa saber quais são os seus direitos, quais são as suas garantias e quais são as suas prerrogativas. Mais uma dica para você é que já pensa na prova oral, né? Como eu sei que você vai ser aprovado, já estou pensando na prova oral. Jamais na sua vida use a palavra privilégio, tá? Defensor público, procurador do Estado, Ministério Público, eles não possuem privilégios, tá? Eles possuem prerrogativas, tá? Por quê? Porque quando a gente fala de privilégio, parece que é um direito que a pessoa não precisaria ter, né? Ah, é um privilégio. Não, não, não. É uma prerrogativa, é algo que é essencial, é algo que é fundamental para que eu possa, de fato, exercer as minhas atribuições como a Constituição determina, tá? Então, estou com uma bebê pequena lá em casa, minha esposa estava grávida, né, alguns meses atrás, e aí, aquele barrigão, né? Grávida, né, tem alguns direitos que outras pessoas não têm. Isso é um privilégio? Depois que eu vi a barriga da minha esposa, eu falei, não, isso não é um privilégio, isso é uma prerrogativa. Por quê? Porque ela precisa realmente, né, não ficar na fila. Por quê? Porque é grávida, precisa ir no banheiro rápido, não dá para ficar lá 2 horas numa fila esperando, parada, né, a barriga pesa, etc. Então, são prerrogativas. Então, se eu não conferisse esses direitos especiais para essas pessoas, elas não poderiam exercer as suas funções de forma adequada, de forma eficaz. Então, defensor público não tem privilégio, ele tem isso, prerrogativa. Vamos lá.
Depois que eu falei dos direitos, das garantias, das coisas boas, tem que falar das coisas ruins. Então eu vou falar com vocês dos deveres, das proibições, dos impedimentos e da responsabilização do defensor público, seja responsabilidade civil, administrativa ou responsabilidade penal, tá? E aí, se eu já falei dos direitos, se eu já falei dos deveres que ele tem, das proibições, dos impedimentos e das responsabilidades, se ele praticar algo que é proibido ou se ele infringir algum desses deveres, ele vai passar por um processo administrativo disciplinar, que aí vou ter as várias sanções aí possíveis, né? Desde uma advertência até uma demissão a bem do serviço público. E aí, você que já estudou para outros concursos, mais uma dica. Aproveite aquilo que você já estudou em outros concursos, tá? E utilize aqui no concurso para defensor público. Então, a questão das sanções administrativas. Você vai verificar que, na maioria dos itens, elas são muito semelhantes, tá? Então, o processo administrativo, né, para a demissão de um procurador do Estado, etc., é muito parecido com o procedimento administrativo para a demissão de um defensor público. Tá? Então, se você já estudou para procuradoria, se você já estudou para outros cargos na administração pública, provavelmente você já se deparou com essas hipóteses aí, demissão a bem do serviço público, estudou lá na Lei 8.112. Então, vários desses pontos você vai aproveitar aqui para o seu estudo na Defensoria Pública e vai se concentrar com mais atenção nas especificidades que eu vou mencionar com você ao longo das nossas aulas. Tudo bem? O que mais que tem aqui, né? Um item importantíssimo aqui para a Defensoria Pública, né? A questão da autonomia, né? Autonomia funcional e o poder de requisição do defensor público, tá? Vou contar um segredinho para vocês. Se você falar para alguém depois, eu nego, tá? Mas eu, procurador de Estado, defensor público, tenho um pouquinho assim de inveja dos membros do Ministério Público, né? Eles estão, primeiro que eles estão nas funções essenciais da justiça igualzinho a gente, só que estão no artigo 1º, né? A primeira função essencial é o Ministério Público. Eles têm algumas prerrogativas, eles têm alguns direitos que nós não temos. Então, por exemplo, né, o promotor, o Ministério Público, o Procurador-Geral de Justiça, consegue lá mandar uma proposta orçamentária para aumentar o subsídio dos promotores de justiça. No caso dos procuradores do Estado, a gente precisa, né, que o governador do Estado, no meu caso, o governador do Estado de São Paulo, encaminhe esse projeto para a Assembleia Legislativa. Então, essa autonomia administrativa, essa autonomia das instituições é importante para que ela possa desempenhar o seu papel sem medo de desagradar governantes, etc. Então, o Ministério Público possui isso, né? A Procuradoria não possui isso e a Defensoria Pública está ali caminhando a passos largos para se ombrear, vamos assim dizer, né? Ficar ao lado ali do Ministério Público no que se refere a essas prerrogativas, a essa autonomia administrativa, orçamentária, financeira, etc. Então, importante aqui, e aqui eu destaquei com vocês o poder de requisição do poder público, do defensor público, no sentido de que o defensor público ele não faz requerimentos, ele não faz pedidos, né? Ele também vai ter requisições, né? Quem já estudou interesses difusos, quem já estudou a Lei de Ação Civil Pública, sabe que eu tenho lá na Lei de Ação Civil Pública o poder do Ministério Público em requisitar informações, requisitar documentos, e essa requisição é mais do que um simples requerimento, tá? Então, aqui na mesma linha, o defensor público ele não quer apenas fazer requerimentos, ele quer poder fazer requisições, tá? Então, um tema que eu vou tratar com vocês também nos próximos vídeos, mas já fica essa dica. Então, na verdade, esse primeiro vídeo que eu estou gravando para vocês é para já te ajudar, né, no momento do estudo, e eu sou obrigado a falar para vocês que eu sei que o estudo da legislação específica é um estudo mais chato.
Por quê? Porque a gente sabe que lá no concurso a banca vai te pedir exatamente o texto legal. Então eu realmente vou, já estou antecipando isso para vocês, vou tratar do dispositivo legal, como ele está descrito. Por quê? Porque é dessa forma que a banca vai pedir. Então, eu não vou ficar perdendo muito tempo com jurisprudência, com correntes doutrinárias, etc., porque eu sei que a banca vai exigir exatamente o que está na lei. Quando tiver algum aspecto mais específico que é relevante, fazer algum comentário sobre jurisprudência, posicionamento do Tribunal Superior, fiquem tranquilos que eu vou fazer com vocês, tá? Se eu me limitar aqui ao texto legal, eu vou frisar apenas os aspectos mais importantes que podem cair na sua prova, visando aí o quê? Te ajudar a obter conhecimento para passar na prova e conhecimento de forma rápida, objetiva e pontual. Então, essa primeira introdução que nós estamos fazendo já vai te ajudar nessa linha. Você já vai saber, olha, eu preciso tomar cuidado com isso, eu preciso lembrar que a Defensoria Pública ela quer aumentar os seus poderes, então, por isso, requisição e não requerimento e outros detalhes que eu vou comentar aqui com vocês ao longo das aulas, ok? Vamos em frente? O que mais que eu tenho aqui? O direito à assistência jurídica pública. Então, a Defensoria Pública, diferentemente do Ministério Público, da Advocacia Pública e da Advocacia Privada, ela possui um público específico, que são as pessoas que possuem direito a essa assistência jurídica pública, que são as pessoas hipossuficientes. E aí a legislação vai dizer quem são essas pessoas, quem preenche esses requisitos, quem não preenche esses requisitos. Por exemplo, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo ela tem um teto, né, um valor de salário para o qual ela atende uma pessoa ou ela não atende uma pessoa. Então se a sua renda familiar é superior a 3 salários mínimos, você não tem direito à assistência jurídica gratuita pela Defensoria. Por quê? É uma presunção relativa, obviamente, mas uma presunção que uma família que tem uma renda familiar superior a X, ela tem condições de custear, de pagar um advogado para defender os seus interesses, então ela vai procurar um advogado privado, que também é uma função essencial à justiça. Mas a Defensoria tem um público específico, tem um objetivo específico. A Defensoria foi criada para quê? Foi criada para dar guarida, para dar execuibilidade a um direito, né, que nós temos lá no artigo 5º da Constituição Federal, que é o dever do Estado em prestar assistência jurídica gratuita àquelas pessoas que comprovarem que não possuem recursos financeiros para custear um advogado. Então é esse público que a Defensoria Pública vai atender e aí, tanto na Constituição Estadual, né, quanto em outras normas e regulamentos, nós vamos ter uma análise do que de quem é essa pessoa hipossuficiente, essa pessoa pobre na acepção jurídica do termo. Tudo bem? O que mais? Vamos tratar também, está aí no seu programa, né, a diferença entre Defensoria Pública e Justiça Gratuita, tá? Não confundam os dois, tá? Obviamente, quem é assistido pela Defensoria Pública tem direito à justiça gratuita, mas nem todo mundo que tem direito à justiça gratuita é atendida pela Defensoria Pública, tá? Então, muitas vezes a pessoa ela pode ter dinheiro para custear o advogado privado, então não vai ser atendida pela Defensoria, mas ela não vai conseguir pagar os custos do processo. Então, uma perícia, né, taxa para citação, etc., oficial de justiça, né, condenação em ônus sucumbenciais, etc. Por quê? Porque essa pessoa tem um pouquinho de dinheiro, mas não tem tanto dinheiro, tá? E aí ela pode pedir os benefícios da assistência judiciária gratuita, tá lá numa lei antiga nossa aí, né, antes da Constituição de 80, eu nunca lembro se é a lei 1060/51, a lei 1051/60, tá? Mas eu vou tratar dela também se tiver no seu programa, tá? Então é importante fazer essa diferenciação, aí eu vou mencionar com vocês aí nas aulas anteriores, mas já fica essa dica aí para você não confundir uma coisa com a outra, tá? Uma coisa é atendimento pela Defensoria Pública e outra coisa é justiça gratuita, tá? E aí, como eu mencionei, tratar de alguns pressupostos para a obtenção dessa justiça gratuita
E aí, um tema relevantíssimo aqui, tratado recentemente pelos tribunais superiores, já resolvido também com o novo CPC aí de 2015, né, no qual vai tratar sobre o patrocínio ou não das pessoas jurídicas pela Defensoria Pública. A ideia é, eu sou um microempreendedor individual, eu sou aquele pipoqueiro que abriu um CNPJ para conseguir vender pipoca numa festa de empresa, alguma coisa do tipo. Então, eu não tenho uma pessoa jurídica. E aí, vamos supor que aconteceu algum problema, né? O meu funcionário que me ajudava ali na pipoca ali, sofreu um acidente, ou um cliente, né, engasgou ali com a pipoca estava estragada, sei lá, alguma coisa, e essa pessoa jurídica foi acionada. Tem um processo judicial, uma ação de indenização, danos morais contra essa pessoa jurídica. Então, seu José Pipoqueiro MEI, alguma coisa do tipo. Esse pipoqueiro, que ganha muito pouco, tá? Pode ser assistido pela Defensoria Pública, a Defensoria Pública vai prestar essa assessoria jurídica, não percam os próximos capítulos, tá? Tô brincando por quê? Porque eu vou tratar de forma bem mais detalhada, vou explicar a evolução da jurisprudência sobre o tema, tá? Mas eu já adianto para você que os tribunais superiores já têm entendido que sim, é possível esse patrocínio pela Defensoria Pública, mas, como eu falei, detalhes mais aprofundados nos nossos próximos vídeos, tudo bem? Vamos lá? A autonomia funcional do defensor público também é um tema aí que está no seu edital. Essa autonomia funcional que nós vemos em grande grau no Ministério Público, né? Então, pode voltar aqui. O Ministério Público que nós temos, o Ministério Público ele tem essa sua essa sua liberdade de atuação. Então, quem estudou processo penal sabe lá do artigo 28. Se um promotor de justiça entender que não é caso de denúncia, é caso de arquivamento, ele pede o arquivamento. Se o juiz não concordar, se o juiz achar que não era caso de arquivamento, ele tem que mandar para o Conselho da Procuradoria-Geral de Justiça, né? Então, é o chefe daquele promotor que vai resolver se é caso de arquivamento do inquérito realmente ou se era caso de denúncia. Se resolverem que é caso de arquivamento, acabou. Mas se decidirem que é caso de denúncia, o que acontece? Vai ter denúncia. Mas por aquele promotor? Não. Aquele promotor já se manifestou, já entendeu que era caso de arquivamento. Então, quem vai fazer a denúncia, quem vai tocar o processo penal daquele processo para frente vai ser um outro promotor de justiça, mas aí designado, né, pelo Procurador-Geral de Justiça. Então, ele atua como se fosse o Procurador-Geral de Justiça. Então, ele não atua pela convicção dele. Então, importante, essa autonomia funcional que o Ministério Público possui. Eu, na Procuradoria do Estado, não tenho essa autonomia. Então, por exemplo, eu posso representar o meu chefe e falar, olha, eu acho que aqui não é caso de recurso, tá? Perdemos aqui, acho que não vale a pena recorrer. Eu peço para o meu chefe. Se meu chefe discordar e falar, não é caso de recorrer, o que acontece? Volta para mim e eu, mesmo tendo me manifestado contra a ideia de recorrer, vou ter que recorrer. Vou procurar lá os argumentos jurídicos, né, o embasamento que meu chefe deu, porque ele acha que aquele recurso é viável e eu mesmo vou recorrer. No Ministério Público é diferente. No Ministério Público, se eu acho que não é caso de denúncia e o meu chefe acha que é caso de denúncia, né, quem vai fazer essa denúncia não serei eu, será um outro promotor de justiça. Então, nessa mesma linha, a Defensoria vem lutando por essa autonomia funcional e aí por isso esse item no seu edital. Uma outra informação para vocês. Professor, por que eu tenho esses itens específicos no edital? Você falou sobre prerrogativas, você falou sobre autonomia funcional, você falou sobre poder de requisição. De novo, ponha isso na cabeça, você vai ser um defensor público. Esse concurso é para selecionar o defensor público. Então você já tem que saber como a carreira pensa, como um defensor público, né, pensa, quais são as diretrizes, o que orienta a atuação de um defensor público. Então, por isso esses temas são relevantes para você, por isso eu vou tratar desses temas ao longo das nossas aulas. Tudo bem? Vamos lá?
Outro item, Defensoria Pública e Advocacia. Então, eu tenho lá nas funções essenciais da Justiça o Ministério Público, a Advocacia Pública, a Advocacia Privada e a Defensoria Pública, tá? Todos eles integram as funções essenciais da Justiça. Mas Ministério Público não se confunde com a Advocacia Pública, que não se confunde com a Advocacia Privada, que não se confunde com defensoria. Não obstante o papel do defensor seja uma atuação enquanto advogado, né, ele vai defender os interesses jurídicos de alguma pessoa, ele não é um advogado privado. E aí tem várias discussões a respeito do tema. Recentemente, inclusive, o STF entendeu até que o defensor público não precisaria nem sequer estar inscrito na OAB, tá? E, de novo, nos vídeos futuros a gente vai comentar um pouquinho sobre esse tema aí. Se você não aguardar de curiosidade, já entra aí na internet, procura aí, né, a decisão que os tribunais superiores tiveram sobre esse tema, mas eu vou comentar com vocês ao longo das nossas aulas. E aí, na sequência, obviamente, a legislação infraconstitucional que está aí no seu programa, né, começando então com a lei federal, nossa lei complementar 80/94, com as suas alterações, que vai tratar aqui da Defensoria Pública da União, tá? E aí eu vou ter as regras específicas da Defensoria Pública da União e depois eu vou ter regras, né, criadas aí pelos estados no âmbito das suas defensorias. Põe na tela aí, vou tratar com vocês da lei complementar também, só que a lei complementar estadual 26/2006, que é a lei orgânica da Defensoria Pública do Estado da Bahia e recentemente alterada, tá? Importante aqui que você veja as nossas aulas totalmente atualizadas. E, na sequência, obviamente, as emendas constitucionais federais aí que nós tivemos, né? Dou uma ênfase maior aqui à emenda constitucional número 80 de 2014, que trouxe algumas alterações relevantes aí no âmbito da Defensoria Pública, e essas alterações relevantes serão tratadas ao longo das nossas aulas. Tudo bem? Então aí, meus amigos, nós vamos fazer isso. Vou fazer essa análise aí de toda a legislação que trata sobre defensoria pública, começando da Constituição Federal, depois abordando a Constituição Estadual e as leis complementares, né? Todas as leis que estão aí no seu programa de ensino, tá? Eu espero que eu possa aí contribuir para a sua aprovação. Se você gostar deste vídeo e dos próximos, clica no joinha, por favor. Se não gostar, pelo amor de Deus, não clica no desjoinha, mas estou brincando, me manda mensagem aí para a gente sempre aprimorar, melhorar os nossos conhecimentos. E já vou falar para vocês uma coisa, eu já começo o próximo vídeo direto com uma questão. Então já dá uma estudada aí em aspectos de direito constitucional que vamos tratar disso na próxima aula, ok? Abraços, bons estudos a todos!